Boa tarde a todos. Gostaria de começar por cumprimentar todos os palestrantes desta nossa conferência de hoje, bem como todas as pessoas que nos estão a ver e ouvir online por todo o mundo, em particular o mundo que fala a nossa língua, a língua portuguesa. No âmbito do plano de atividades para 2020 e numa parceria com a Angola Cables, iniciámos no passado mês de junho este ciclo de conferências. Um ciclo de conferências subordinado ao tema Mudança e Estratégia para o Futuro, sendo os subtemas das várias conferências relacionados com os grandes desafios para o nosso setor, o setor das comunicações, designadamente no mundo lusófono, não só os desafios que já haviam e existiam antes da pandemia causada pelo Covid-19, mas também os agora decorrentes desta crise pandémica sem precedentes. Vamos assim agora realizar a terceira conferência deste ciclo. Hoje, sob o tema do e-commerce e das irrespostas à crise pandémica do Covid-19, cujo keynote speaker e também moderador é o Alberto Pimenta, diretor de e-commerce do CTT Correios de Portugal, e cujos oradores temos também connosco hoje o Alex Nascimento, diretor de negócios da empresa de Correios do Brasil, o Gaspar Dorei, o presidente executivo CEO do DOT, o Isidoro Gomes, presidente do Conselho de Administração dos Correios de Cabo Verde, e o Filipe Oliveira, o Managing Partner da Mambu. A todos dirijo um cumprimento muito especial e agradeço em nome da AICEP a sua presença e participação neste nosso webinar de hoje. Com esta conferência de hoje e com a certamente rica troca de ideias e impressões dela decorrentes e que envolve representantes de 4 geografias, 4 países, Angola, Brasil, Cabo Verde e Portugal, e também de 5 empresas, a Mambu, os Correios do Brasil, os Correios de Cabo Verde, o DOT e o CTT Correios de Portugal, e tomando como referência o caso de estudo do mercado português apresentado pelo keynote speaker Alberto Pimenta, como vamos ver, pretendemos com esta conferência fazer uma análise e uma profunda reflexão sobre algumas questões muito relevantes e oportunas no momento em que vivemos. Desde logo como se caracteriza, ainda que de forma genérica, o estado de desenvolvimento do e-commerce nestes países antes da crise pandémica do Covid-19. Qual o impacto desta pandemia no acelerar do e-commerce nestes países e na transformação digital dos negócios, dos processos, das organizações e das respectivas sociedades? Quais os principais desafios que se colocaram e colocam estas empresas no domínio do e-commerce, em termos da capacidade de resposta ao grande crescimento da procura em termos de logística, do customer experience, etc. E qual foi e qual é o papel, a estratégia, o posicionamento destas empresas face a este novo contexto numa perspectiva de uma nova normalidade pós-Covid-19 e, no fundo, quais as suas expectativas de evolução do e-commerce nestes países. Para isso, agradeço, pois, uma vez mais o desafio que a Angola Cables lançou à AICEP para a coorganização e co-realização deste ciclo de conferências e webinars, bem como a todos e cada um dos nossos palestrantes de hoje, e aproveito desde já a oportunidade para anunciar, desde já, que no próximo dia 16 de setembro, nos mesmos horários, vamos prosseguir com este ciclo de conferências e vamos realizar a 4ª conferência deste ciclo, dessa vez subordinada ao tema a gestão das organizações em termos de pandemia. Sugiro assim que coloquem desde já nas vossas agendas este interessante evento. E dito isto, passo de imediato a palavra ao Alberto Pimenta, o keynote speaker e moderador desta nossa conferência, para que possa dar início ao que se espera que seja um muito vivo, enriquecedor e participativo debate. Muito obrigado a todos e os meus votos de uma excelente conferência. Ok, muito bom dia, muito obrigado, João. Vou então fazer aqui a minha apresentação de arranque desta conferência. Espero que estejam a ver bem esta minha apresentação. Podem confirmar, ok? Está ok? A minha apresentação vai fundamentalmente focar-se em termos de alguns e-commerce market insights que quer em Portugal, quer mesmo em todo o mundo, e algumas tendências, perspectivas do e-commerce pós-Covid-19. 3 pontos: qual o estado da arte do e-commerce em Portugal, do starting point, antes do Covid-19. O segundo ponto, qual o impacto do Covid-19 no e-commerce, e então detalhar um pouco estes 5 insights, e qual a resposta e o posicionamento dos CTTs no e-commerce.
O e-commerce em Portugal, antes desta crise pandémica, em 2019, até ao final de 2019, era um mercado ainda relativamente emergente. Apenas 3/4% do total do retalho era online, o que comparado com geografias muito mais evoluídas, como os países asiáticos, a China, a Coreia, que evidenciam valores acima dos 20-25%, ou o Reino Unido, ou países nórdicos da Europa, ou mesmo a Holanda, ou os Estados Unidos, que estão na casa dos 15-20%, onde Portugal era claramente um país ainda relativamente emergente neste mesmo domínio. No entanto, tinha vindo a observar nos últimos anos já crescimentos cada vez mais acelerados. 12,5% em 2017, 17% em 2018, 20% em 2019, e para este ano está-se a perspectivar claramente crescimentos muito mais elevados. Outra das características do nosso mercado, para além desta emergência, porque também é revelada através do nível de buyers em Portugal, apenas 46% da população portuguesa compra ainda online, ou comprava ainda online no final de 2019, quando a média europeia, por exemplo, se situa na casa dos 60% e quando as melhores práticas estão nos 80%, 90%. Outra característica importante é que os portugueses ainda compravam muito em sites internacionais, sites estrangeiros. Apenas 13% dos portugueses compravam exclusivamente em sites portugueses. E os Alberto, desculpa interromper-te, não se está a ver a apresentação. Não se está a ver a apresentação. Estranho. E agora? Ok? Podem-me dar o feedback se estão a ver? Ok. Agora já estamos a ver. Ok. Eu estou retomando aqui a apresentação, como podem ver. As grandes geografias onde Portugal compra acaba por ser na China, em Espanha, no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Alemanha, em França, e as grandes plataformas de e-commerce com estas origens, como o eBay, o AliExpress, o Gearbest, a Amazon, são claramente as referências dos nossos e-buyers em Portugal. Isto no final de 2019. Vamos então agora ver quais são, então, o mais interessante, quais são os principais insights que a crise pandémica trouxe para o mercado português. Bom, em primeiro lugar, um grande crescimento explosivo do e-commerce em Portugal. E neste primeiro gráfico, em que nós olhamos aqui para o tráfego do e-commerce em Portugal, poderemos ver que, por exemplo, no final de abril, em abril, para um índice de 100, que corresponde aos 10 primeiros meses do ano passado, nós estávamos a atingir um índice de 235, quer dizer que estávamos a duplicar relativamente ao ano anterior. E estávamos cerca de 80 pontos acima do que foi a peak season de novembro, dezembro de 2019. Mesmo depois do desconfinamento, que se começou a observar a partir de maio e já para junho, nós vemos que, apesar de uma desaceleração, que era perfeitamente normal, porque houve um desconfinamento e as pessoas começaram já também a sair de casa e a fazer compras em lojas físicas, mesmo assim o crescimento ainda continua a ser na casa dos 200 pontos, ou seja, ainda estamos com crescimentos entre os 90% a 100% relativamente ao ano anterior. E se nós olharmos, por exemplo, para outras realidades geográficas, como por exemplo em Espanha, nós vemos que esta curva é uma curva que praticamente também se evidencia em Espanha e também noutras geografias. Aliás, por exemplo, este gráfico que está aqui da Salesforce evidencia também noutras geografias, como o Canadá, a França, a Alemanha, ou mesmo indicadores mais a nível global, que incluem também os Estados Unidos, o Reino Unido, etc. Nós vemos que o segundo trimestre de 2020 evidencia claramente este grande salto, e um salto que é proporcionado porque houve mais adesões, houve mais clientes que entraram, como está, por exemplo, também referenciado, como a Mango,
que evidencia mais de 900 mil clientes, ou a Zalando, que evidencia mais de 2,2 milhões de novos clientes. E quando nós perguntamos aos nossos retailistas em Portugal, a quem vende online em Portugal, qual foi o aumento das suas vendas durante o tempo da pandemia, nós vemos que esses crescimentos foram sempre acima dos 60%, a quase a chegar aos 80%, 90%, 100% mesmo. E as perspectivas para até ao final do ano é que este crescimento possa ser um crescimento 40%, 50%, 60% durante este ano de 2020. Isto para os retalhistas portugueses. E quando nós olhamos, por exemplo, aqui também uns insights também interessantes, por exemplo, quer da McKinsey, quer da Accenture, através de um artigo do Brady Buller, vemos que o salto é muito significativo. Segundo esta análise, por exemplo, da McKinsey, é muito interessante, nós vemos que em 3 meses atingiu-se um ritmo de crescimento, um nível de crescimento que se tinha-se observado nos últimos 10 anos. Quer dizer que o nível de compras online, quer dizer, o peso da penetração do online nas vendas no retalho, que tinham passado de 5 para 15 pontos percentuais durante os últimos 10 anos, passaram para quase que duplicaram, passaram quase para 30% em apenas 3 meses. E por outro lado, também interessante, segundo este insight aqui do Brady Buller, da Accenture, a Amazon atingiu já este ano as previsões que tinha apontado para 2025. E os crescimentos do e-commerce, em termos dos tráfegos que são distribuídos, cresceram cerca de 71% em geografias como a Europa e cerca de 82% em geografias como a Ásia-Pacífico. Um segundo insight importante também do efeito do Covid foi uma alteração do perfil dos produtos comprados online e uma alteração mesmo do próprio perfil de compra. Houve novas categorias que ganharam outra importância, como por exemplo os artigos de casa, material de escritório, saúde, higiene, equipamentos de fitness e desporto, a alimentação, a eletrónica e computadores. Houve outras categorias que perderam algum peso e que até baixaram naquela fase mais de confinamento, como a moda, mas com o desconfinamento, claramente que há neste momento outra nova reconfiguração, mas houve claramente aqui uma alteração das compras online. Houve mais novos clientes a entrar no online e os próprios e-buyers que já eram compradores ativos no online ainda passaram a ser compradores mais ativos nesse mesmo canal. Portanto, e o grande salto que se verificou também alertou aqui para algumas questões que têm a ver com a fidelização das marcas e dos canais. Nós vemos, por exemplo, neste estudo também da própria McKinsey, também uma conclusão de uma análise da McKinsey, 60% dos consumidores passaram a integrar novas marcas, novas lojas, novos canais. 75%, e se nós passarmos então para o caso dos websites e para novos brands, nós vemos que eles deixaram de usar os mesmos e passaram a utilizar outros. Então está claramente aqui também um problema de loyalty, de fidelização, querem marcas, querem canais, que toda esta nova realidade trouxe também para o mundo do retalho e nomeadamente para o retalho eletrónico. Um terceiro insight muito importante tem a ver com o aumento do peso dos mercados domésticos e dos mercados locais, onde face até aos bloqueios que houve a nível de toda a logística internacional e dos transportes e dos abastecimentos, do supply chain, nós vemos que houve claramente uma maior procura de sites, de lojas, de marketplaces domésticos. Segundo o nosso painel, 60% do painel estima que o peso do mercado doméstico passa a ter uma relevância maior na ordem dos 20% no peso global do mercado do e-commerce em Portugal. E para isso vai contar muito o reforço do papel dos marketplaces. Claramente 80% do painel também aponta que os marketplaces vão ter um papel cada vez mais relevante. E interessante também aqui um insight, um estudo da Facebook feito em várias geografias e também com incidência em Portugal, em maio de 2020, em que aponta que 46% das PMEs portuguesas afirmam ter vendido online mais de 25% do total das suas vendas. Por isso houve também uma grande adesão através de novos canais online das pequenas e médias empresas para
para o e-commerce. Finalmente, um quinto insight tem a ver com o que eu chamo de desafios na logística e nas entregas, e que tem mais a ver com nossas organizações, como operadores postais, como operadores de logísticas e de entregas. Em primeiro lugar, as entregas em casa ganharam mais uma vez relevância, mas com o desconfinamento nós temos de estar atentos a novas soluções de conveniência, como os click and collect, como os lockers, os cassinos automáticos, vão ganhar peso pós-pandemia. A possibilidade de aceder a formas alternativas e de contactless, onde não haja contacto humano com os distribuidores, mas haja uma interação mais com máquinas, vão assumir aqui maior importância. Por isso a importância de projetos como o lançamento de lockers, cassinos automáticos e também os click and collects dentro das redes de retalho da grande distribuição. Outra conclusão também importante, ou de insight também importante, tem a ver com o e-fulfillment. O e-fulfillment, ou o fulfillment propriamente dito, também adquiriu maior relevância. O aumento da procura obrigou os próprios retalhistas, as próprias lojas físicas, a terem que introduzir novas capacidades de armazenamento, de picking, de packaging, para conseguir responder à procura online. E uma das tendências é que o recurso ao outsourcing, a empresas e a plataformas especializadas nestas componentes, vão ser claramente uma oportunidade no futuro. Uma maior intralogística será uma tendência inexorável nos próximos tempos. Uma maior integração entre a armazenagem, entre o picking, o packaging e o transporte e a distribuição. Pode haver todo um fluxo muito fluido em termos de sistemas de informação que dê a melhor experiência ao cliente, a quem compra online, quando faz uma compra em qualquer plataforma. Outra tendência também importante tem a ver com o same-day delivery. O same-day delivery veio para ficar. Nós, olhando aqui para o nosso painel, aqui em Portugal, vemos que 40% dos nossos painelistas planeiam criar ofertas nos próximos 6 meses ligadas ao same-day delivery, já que algumas já ofereciam 16% e outras pensavam mesmo vir a criar. A questão do recurso ao e-fulfillment também é interessante nós vermos que cerca de 25% dos nossos painelistas estão a apostar ou estão à procura de parceiros para nos próximos 12 meses também virem a criar estas capacidades integradas com as suas vendas online. O Omnichannel, de uma forma global, vai ser uma tendência também inevitável. A combinação da venda, quer em canais físicos, quer em canais digitais, vai ser uma tendência, o que vai obrigar também uma maior flexibilidade no supply chain, ter a capacidade de, face à procura nos vários canais, sejam físicos, sejam digitais, ter uma rede de supply chain que responda a estes dois canais de uma forma que permita aos clientes ter uma experiência também interessante. Finalmente, em termos de posicionamento e de respostas do CTT neste ambiente, de apoio muito ao desenvolvimento do comércio local, às marcas e aos negócios nacionais, nós lançámos, ou já tínhamos lançado, ou potenciámos os lançamentos que já tínhamos feitos relativamente a esta nova realidade. O Marketplace DOT, que é um marketplace onde o CTT tem uma participação e que o Gaspar depois irá falar um pouco melhor e mais aprofundadamente, foi claramente um dos canais que proporcionou também a entrada de muitas empresas, de muitos negócios a entrarem na venda online. Lançámos também uma plataforma de criação de lojas online, CTT. Só para ter uma ideia, já se registaram mais de 1000 pequenos negócios nesta plataforma. Neste momento temos mais de 350 lojas já criadas e já a vender através desta nossa plataforma que criámos, que é uma plataforma que, para além de vender, permite também todo o processo de pagamentos, de entregas, de logística por parte dos CTTs. Lançámos também uma plataforma de logística, de fulfillment, que permite ter soluções integradas de armazenamento, preparação e entrega de encomendas, de uma forma online, tudo integrado com os marketplaces ou com as lojas online que são criadas. Lançámos também uma plataforma um pouco à la Glovo e um pouco também à Mambu, uma plataforma de comércio local, também baseada na mobilidade,
e dá a possibilidade também dos comerciantes poderem vender os seus produtos online e ter também os pagamentos e as entregas integradas. Tudo isto foi feito com o desenvolvimento do ecossistema nacional, através de grandes parcerias que foram desenvolvidas, quer a nível das câmaras, quer a nível das associações empresariais, quer a nível de governos regionais, por exemplo, nos Açores, na Madeira, e tudo isto permitiu o desenvolvimento de uma resposta mais efetiva aos efeitos da crise pandémica na baixa de negócios de muitas dos nossos fabricantes, dos nossos comerciantes, das nossas lojas físicas em Portugal. Finalmente, o posicionamento dos CTT e que esta crise apenas veio reforçar, o nosso posicionamento é de oferecer soluções em toda a cadeia de e-commerce que vão para além do envio e das devoluções, que é a parte onde nós naturalmente estamos, com as nossas ofertas de entregas, quer entregas em casa, quer entregas em pontos de entrega, quer entregas em lockers, quer entregas mais rápidas, como foi, por exemplo, o lançamento do CTT Now e até de uma parceria com o Uber para respondermos também ao Same Day Delivery, quer através de parcerias com plataformas como o LX, a ShopKit, etc., mas também desenvolver toda uma camada de soluções a montante, que vão desde o marketing de publicidade, em que nós combinamos as nossas capacidades de comunicação e publicidade física com outras formas de comunicação digital, mas também através da possibilidade de fazer o onboarding dos nossos comerciantes, dos nossos negócios, das nossas empresas a vender online, quer no Marketplace Dot, quer na nossa plataforma Lojas Online, quer na nossa plataforma Comércio Local, quer nos pagamentos, e neste momento estamos também a desenvolver uma gateway de pagamentos para introduzir nestas nossas novas capacidades e nesta cadeia de valor, e como também a nível da logística, com a plataforma que criámos de CTT Logística, que permite uma gestão integrada de todas as componentes de logística, desde o armazenamento ao picking, ao packaging e às entregas. Pronto, era isto que eu vos queria mostrar em termos de introdução ao tema que hoje que estamos aqui neste momento a discutir. E agora eu passaria a palavra o que aconteceu? E passaria agora a palavra ao meu colega do Brasil, ao Alex, que iria fazer também uma pequena apresentação de 10 minutos sobre as respostas à crise pandémica do Covid-19 na perspectiva dos Correios do Brasil. Ok, Alberto, João e colegas de todo mundo, né? É muito bom estar aqui com vocês. Agradeço a oportunidade. No Brasil ainda pela manhã, né? Então boa tarde, boa noite, bom dia a todos os participantes. E rapidamente eu vou apresentar aqui, eu espero que todos estejam vendo a apresentação. Nós vamos falar um pouquinho sobre a experiência brasileira nesse momento, como nós temos lidado com as questões e como nós estamos nos preparando para um futuro que já chegou. Na verdade, futuro que já está acontecendo, né? Então, nós temos, só para apresentar rapidamente, os Correios do Brasil estão presentes nos mais de 5.000 municípios brasileiros, nós cobrimos todo o Brasil, com 11.000 agências, 53.000 carteiros, estamos duplicando nossa capacidade de automação de encomendas em função mesmo do aumento, e também nós somos líderes, os Correios do Brasil, no comércio eletrônico brasileiro, são líderes de comércio eletrônico, de entrega do B2C. Somos o maior operador de encomenda fracionada aqui da região.
Só colocando um pouquinho de como foi a nossa experiência nesse período, nós tivemos ali uma situação de início de ano, dentro de uma normalidade, né? E aí, no Brasil, comparativamente à Europa, a questão de toda a resposta à pandemia começou na prática no mês de março, e a partir daí nós verificamos um forte crescimento, muito parecido com os gráficos que o Pimenta acabou de nos apresentar, do ponto de vista de comportamento, né? Houve um primeiro momento em que as empresas ficaram ali um pouco com dificuldades de inclusão no comércio eletrônico. Isso foi rapidamente atendido pelos Correios, pelas outras empresas do setor, principalmente pelos marketplaces. E logo depois a gente vê esse aumento, de maneira que hoje nós estamos trabalhando com uma média de encomendas por dia da ordem de 1,5 milhão, né? Um aumento de 39% em relação a antes da pandemia. No mês de junho, nós tivemos um pico, né, que foi ali o momento de maior fechamento do comércio físico, do retalho físico, e a partir dali nós tivemos a questão do digital também, que teve o seu crescimento bastante intensificado em junho. Em julho, na medida em que algumas atividades já começam a retomar, a gente vê uma queda, mas da mesma forma, esse aumento é maior, a gente está numa situação, num patamar maior do que antes. Houve várias ações dos Correios de enfrentamento dessa situação, desde a distribuição de material, a melhoria da segurança sanitária nas agências, nas unidades operacionais, a mudança no processo de entrega para que houvesse menor contato entre o nosso carteiro e o destinatário das encomendas. Nós lançamos também os serviços de comunicação digital durante esta pandemia. Houve uma ampliação das soluções de coleta e eu acrescentaria também desses projetos de distribuição, o Click and Collect, houve uma ampliação desse trabalho. Houve também, por parte das autoridades, uma maior flexibilidade da atuação dos Correios na entrega de produtos relacionados à pandemia, notadamente medicamentos. E também nós lançamos, nesse período, logo no início da pandemia, um programa de auxílio às pequenas empresas para que elas tivessem todo o amparo no início de suas experiências, de suas operações no comércio eletrônico. Então, só para encerrar, como é que nós vemos o futuro, né? Nós vemos, assim, sob a ótica de mercado, o que aconteceu foi que o comércio eletrônico acelerou. O desenvolvimento do comércio eletrônico acelerou. Isso demanda tem maior exigência do serviço de encomenda, logística e digitais, né, do ponto de vista de flexibilidade, de novos prazos, novas condições de entrega. Isso é, de fato, algo muito importante que a gente vem tratando. A intensificação da redução da correspondência física, isso não é uma peculiaridade do Brasil, esse aumento do volume de encomendas e também um aumento da redução, uma maior intensidade de redução de correspondências físicas, isso aconteceu. Então, ambos são tendências que já estávamos monitorando, trabalhando com elas, só que a pandemia fez questão de antecipar, de acelerar a realização dessas tendências. E, do nosso ponto de vista, o mercado cada vez mais trabalha numa lógica de ecossistemas, de plataformas que se integram e que, mesmo a atuação do Correio, ela deixa de ser de um operador postal, ele deixa de ser apenas na entrega, ele tem que pensar em toda a cadeia, desde a experiência ali do vendedor, do comprador no site, até mesmo questões de pós-entrega e que ele tem que tratar. Então, essa lógica de plataforma
ela é muito importante para a gente encarar os desafios desse futuro que já chegou. Além disso, novos formatos de produtos do comércio eletrônico, houve uma mudança no perfil da carga em função da entrada de novos produtos que normalmente as pessoas iam no comércio local e faziam a compra fisicamente, agora elas passaram a fazer eletronicamente, ganharam uma experiência positiva e vão prosseguir nesse comportamento. Uma coisa, o Brasil é um país muito grande, país continental, e o que a gente verificou também é que houve um aumento da participação das entregas de trecho mais curto, o que denota aí essa compra muito mais do dia a dia, de itens do dia a dia. E isso também causa uma questão, uma pressão sobre nós, né, os operadores logísticos, para que tenhamos maior velocidade de entrega. Daí que o próprio Alberto coloca, e nós concordamos que é a tendência que nós vemos aqui, do aumento do same-day delivery. Né? Do ponto de vista da experiência do clientes, há uma maior pressão dos clientes para uma experiência mais adequada dos serviços. Isso inclui também o maior poder de decisão do cliente sobre o processo de entrega. Ele quer mais informação, ele não quer apenas a opção de receber em casa, ele quer o click and collect, ele vê os lockers como uma opção interessante e ele quer, de fato, ter uma maior participação desse processo. E uma alta exigência de ferramentas digitais a partir dessas experiências e desse novo modelo que a gente vê que é natural em função do aumento do comércio eletrônico. Então, é isso, eu agradeço, foram rápidas visões assim, sobre o que aconteceu aqui no Brasil, né? E a gente continua trabalhando no sentido de atender, de responder esse novo normal, aí, como dizem, do mercado. Obrigado. Ok. Obrigado, Alex. Obrigado, Alex. Estão-me a ouvir? Eu passava então agora a palavra aos Correios de Cabo Verde, ao Isidoro Gomes, presidente dos Correios de Cabo Verde, para também nos fazer uma pequena apresentação de como é que os Correios de Cabo Verde caracterizam, como é que eles veem o seu mercado em termos do e-commerce, como é que ele foi impactado por esta crise pandémica do Covid e como é que se posicionaram, como é que se posicionaram e que iniciativas tiveram de apoio também numa lógica de operador de logística, de entregas à economia local, à economia nacional. Muito bom dia, boa tarde, dependendo da geografia, Alberto, João, em nome dos Correios do nosso bem-aja, pela iniciativa, primeiro, e depois pelo convite. Nós, portanto, ao contrário dos nossos colegas, portanto, dos Correios do Brasil, não preparámos uma apresentação, mas podemos conversar, efetivamente, sobre, eu diria, o estado pré-Covid, a nível do desenvolvimento do e-commerce em Cabo Verde e o que é que os Correios têm feito, vêm fazendo, acima de tudo, que respostas imprimimos no âmbito, portanto, dessa pandemia que continua. Se nós formos analisar os dados do Banco de Cabo Verde, a economia, estou a falar naturalmente pré-Covid, a economia digital contribui com 0% para o PIB do país. Ora, é algo paradoxal porque nem as transações eletrónicas das operadoras de telecomunicações são tidas em consideração nestes cálculos, mas obviamente que aqui são outros métodos ligados, portanto, ao próprio sistema de contabilidade do banco e do país. O que é que nós temos vindo a presenciar? Iniciativas individuais, portanto, têm existido, mas sem qualquer impactos na nossa economia, porque, no nosso ponto de vista, faltam-lhes um sistema logístico por detrás. Aliado a esse sistema logístico, obviamente, estará sempre uma infraestrutura postal eficiente.
E esse é um desafio, nível de desenvolvimento de infraestrutura postal, que existe, temos em Cabo Verde, mas essencialmente a nível do continente. Portanto, todo o continente africano padece dessa situação, ou seja, todos temos uma fraca infraestrutura postal. Continua a ser necessário a criação também das infraestruturas legais que promovam e regulem o comércio eletrónico no nosso país. Repare, a nível inbound, ou seja, em termos de importação, só no ano de 2019, 65% do correio recebido eram objetos de formato E, ou seja, os correios provenientes de compras online. Mas a nível doméstico, ou seja, dentro do nosso país, apenas 1% do tráfego postal dizia respeito ao comércio eletrónico. A mim parece-me que temos aqui um problema. Ou seja, é verdade que quando mais compras online nas plataformas estrangeiras, nos sites internacionais, forem feitas pelos cabo-verdianos, utilizando os nossos correios como intermediário, obviamente que mais oportunidades e receitas temos. Mas isto é importação. Ou seja, são divisas que estarão a sair do país. E a balança de pagamento estará naturalmente desequilibrada. Neste sentido, o que é que tínhamos antes do Covid e continuamos a ter aos dias de hoje? Obviamente que é a necessidade da criação de um sistema robusto, diria até o ecossistema de comércio eletrónico nacional. Com algum equilíbrio. E isso, do nosso ponto de vista, só será possível quando os Correios assumirem as suas responsabilidades nesta matéria. Bom, a nível, o que é que nós fizemos durante, portanto, a pandemia, portanto, principalmente durante os períodos de confinamentos, etc., visando acelerar o e-commerce no nosso país. Por um lado, eu acho que o estado do e-commerce no nosso território, antes do mês de março, portanto, estamos a falar do período em que a pandemia, portanto, ou que o país registrou o seu primeiro caso, e o que é hoje é praticamente o mesmo. Mas houve 3 aspectos que evoluíram bastante. Primeiro, eu acho que há claramente uma consciência generalizada, falo de cidadãos, empresas e o próprio governo, sobre a importância do digital. Foi bom, é bom e acho que continuará a ser muito bom, porque as empresas, o governo, irão acelerar os seus processos de digitalização. Portanto, é bom que ter existido essa consciencialização. Segundo aspecto, isto acho que é a nível global, os Correios têm tido umas concorrências interessantes e, de uma certa forma, até informais, e que vem funcionando com alguma discrição. Com a pandemia, aqui no nosso território, começaram a ter alguma expressão, falo concretamente das empresas de delivery, as que operam no chamado last mile, ou seja, na última milha. Mas uma vez mais, eu acho que estas empresas, em parceria com os Correios, podemos fazer algo muito mais extraordinário. E o terceiro aspecto, o terceiro e último aspecto que eu acho muito importante, e aqui os Correios estiveram aqui essencialmente concentrados durante os vários estados de exceção, tem a ver com as parcerias estratégicas. As organizações, ou seja, quem vende, quem compra, quem intermedia, perceberam que é mais fácil vendermos através do digital, comprarmos através do digital, pagarmos através do digital se estiver numa cadeia de valor abrangente e transversal, que inclua o processo de compras, o processo de recolha, armazenamento, transporte e entrega. Falando do nosso caso, ainda no auge dos sucessivos estados de exceções, fizemos parcerias com a empresa de retalho, fazemos recolha, continuamos a fazer recolhas, entrega a nível de todas as ilhas, de compras feitas via internet. Com a empresa de transportes interilhas,
nós temos dois desafios adicionais. Primeiro, somos um microestado. Segundo, somos um país insular, portanto, somos ilhas, onde os sistemas de transporte são considerados praticamente a segunda perna dos correios, ou seja, estamos a falar de um sistema que deve e está integrado no nosso ciclo de operações postais. E uma outra parceria estratégica interessante que fizemos foi com a empresa de sistema de pagamento. Eu aqui falo concretamente da tecnologia Makeba, que nos permitiram e permitem-nos fazer pagamentos da pensão social mínima, que no fundo é um instrumento que o Estado de Cabo Verde criou para combate da pobreza entre os idosos, através do telemóvel. Arrancamos com esse projeto em mês de abril e mês após mês tem tido mais aderências. Mas também que é utilizado para pagamentos de outros serviços intermediados pelos correios. Portanto, eu acho que toda a sociedade está mais consciente de que tudo que tange digitalização não é matéria de hoje, mas sim era para ontem. E não sei se respondi, portanto, às suas questões. Estão vários pontos interessantes, mas creio que ao longo da conversa podemos ir desenvolvendo alguns tópicos para que nos permitam, de facto, perceber e conhecer a realidade das nossas geografias. Ok, muito obrigado, Isidoro, por esta tua apresentação, por esta tua resposta a esta nossa primeira questão, em que nos deste aqui um bom panorama da realidade de Cabo Verde. E então agora passava a palavra aqui a duas estrelas, a dois empreendedores ligados a duas startups, uma em Angola, outra em Portugal, o Filipe Oliveira, depois a seguir o Gaspar Dorei. Filipe, eu pedia-te primeiro então a falar sobre Mambu, qual o modelo de negócio que se dedica à tua empresa e qual os desafios que se colocaram agora durante estes tempos de pandemia e as oportunidades que de certeza que se geraram pelo grande aumento de procura e até nomeadamente na cidade de Luanda. Sim, senhor, desde já muito obrigado pelo convite e por poder participar e dar aqui o nosso ponto de vista, o nosso contributo do mercado africano. A Mambu é um projeto que por acaso nasceu, a data da operação inicial foi no dia 2 de abril, isto é, já no início desta pandemia, mas foi um projeto que nada teve a ver com esse nível pandémico mundial, que ninguém estava a prever isso. Então nós o nosso objetivo foi desenvolver um primeiro super app de Angola. O super app que reúne 3 aplicativos dentro de um, onde nós temos o serviço de marketplace, onde nós temos desde tudo que seja restaurantes, que é o nosso maior número de percentual, como temos farmácias, lojas de diversos segmentos. Temos também depois um serviço de estafeta, que é o Mambu Pack, onde as pessoas podem fazer o delivery de qualquer objeto que ele pretender. E também desenvolvemos o sistema de pagamentos, uma carteira digital, onde pela primeira vez aqui em Angola temos uma carteira digital onde as pessoas podem enviar e receber dinheiro entre usuários para poder dividir a conta, pode oferecer uma encomenda e entregar a uma pessoa querida e pode depois também descontar diretamente na própria carteira. Então esses 3 aplicativos juntos é que faz a super app que é a Mambu, que veio revolucionar um bocado o mercado em Angola. A nível do mercado só tínhamos aqui um player importante, que era ele que ditava as regras, o que para nós foi alguma dificuldade, que ele denegriu um bocado o nome do e-commerce e do serviço de marketplace, porque era um serviço extremamente demorado,
onde as próprias pessoas aqui já não acreditavam nesse serviço. Então, esse foi o nosso maior desafio, foi mostrarmos que as pessoas poderiam voltar a ter confiança nesse tipo de serviços. Correu muitíssimo bem, fizemos uma ótima campanha de marketing digital também, onde as pessoas depois foram convidadas a usar os nossos serviços. E uma coisa que nós vimos aqui de muito bom, que quem usava pela primeira vez o nosso serviço conseguia comprar novamente. Então nós aqui só tínhamos que quebrar essa barreira da primeira compra. Mesmo os nossos números estatísticos mostram isso. O que é que nós vimos? Não estávamos à espera de tanto devido à pandemia. Foi que todos os parceiros, os lojistas, tivemos uma procura enorme em participar e fazer parte da Mambo. Mesmo todas as empresas que nunca tinham visto um novo canal de vendas a nível do canal digital, essa pandemia fez com que as pessoas se reinventassem e elas mesmas procurassem estar nesse canal digital, um novo canal de vendas. E viu a Mambo como um ótimo parceiro que conseguia reunir todas essas condições e poder espelhar os produtos deles dentro dessa. Então nós tivemos uma demanda muito superior àquilo que nós estamos à espera, e foi isso que nós tivemos que pedir às pessoas para ter um bocado mais de paciência, mas conseguimos reunir toda a gente. Acho que isso foi um fator de mudança. Foi as pessoas que nunca na vida se calhar tinham poder ou iam ponderar em entrar no e-commerce e eles próprios quiseram entrar. O estado de emergência imposto no país ajudou imenso, o estado de calamidade também, com todos, era proibido circular na rua, todos os restaurantes e lojas fechavam até às 16, mas nos primeiros 15 dias nem isso poderiam estar abertas. Então, pessoas para sobreviver viram-se obrigadas a isso. Relativamente aos nossos consumidores finais, houve um aumento a nível de supermercado, também vários supermercados que nunca tinham tido a parte da venda online, passou a ter a venda online através da Mambo e através também do outro aplicativo que está cá. Então viu-se que houve um crescimento enorme disso, que os mercados nunca tinham sentido, passaram todos a querer estar representados. E a nível dos clientes, como é óbvio, nós sentimos também, não tinha números anteriores para poder fazer um comparativo do que é o próprio mercado, mas pelos números que nós temos a ideia de Luanda, os números aumentaram significativamente, se calhar uns 20, 30%, que eu acho que eram, e fez com que as pessoas agora cada vez se sintam mais familiarizadas, e acho que sim, que tivemos um boost muito grande, isto acelerou imenso, mas que veio para ficar. Isto é, quando passar este estado pandémico, nós acreditamos que esse hábito, tanto no consumidor final como nos nossos parceiros, será algo que irá ficar. Não sei se tem mais assim alguma questão sobre o mercado de Angola. Ok. Filipe, guardaríamos depois para uma segunda ronda. Depois ok, sim senhor. Mais detalhadas. E eu agora permiti-me então passar a palavra ao Gaspar, que é o CEO do DOT. Assim como o Filipe tentou avançar, tentou e neste momento já está a conseguir ter uma espécie de Glovo em Angola, não é? Nós com o Gaspar estamos a ter uma Amazon portuguesa Boa. E era isso que eu queria que o Gaspar também apresentasse um pouco aqui esta audiência de vários continentes, não é? Que somos separados por 14 horas, fizesse também aqui
uma apresentação sobre o modelo de negócio desta grande plataforma que se pretende vir a afirmar como grande, aliás, como se pretende afirmar, já é o maior shopping online em Portugal. Claro. Muito obrigado e obrigadíssimo pelo convite e olá a todos os que nos ouvem. O meu nome é Gaspar, eu sou o CEO do DOT e o DOT é o maior shopping online de Portugal e estamos a construí-lo para continuar a crescer e a ser realmente, sem dúvida, este maior shopping. Na prática, o DOT nasceu de uma joint venture dos CTT e da Sonai, ou seja, duas grandes empresas cotadas em bolsa aqui em Portugal, que se juntaram para atacar esta oportunidade que era a fraca penetração do e-commerce no nosso país face à realidade europeia. O Alberto, na sua apresentação inicial, falou bastante sobre estas métricas pré-Covid, ou seja, nós aqui em Portugal, quando lançámos, apenas 1/3 da população em Portugal efetivamente comprava online. Quando comparávamos isto com números como Inglaterra ou mesmo a Holanda, Inglaterra nos 80% e a Holanda nos 92%, isto aqui números da Google, de pessoas que compravam online. E depois, quando íamos para o outro lado, que é para os retalhistas, ou os varejistas, como se diz no Brasil, o que nós víamos é que, novamente, eles próprios estavam muito atrás nesta curva de digitalização. E então, apenas 3% das compras do retalho eram feitas online, quando comparávamos isto com 6% de França, por exemplo, quando comparávamos isto com 13%, por exemplo, em Inglaterra, e cerca de 10% nos Estados Unidos também. E, portanto, nós olhamos para isto e dissemos, bem, há aqui uma oportunidade grande, há uma oportunidade de, trazer os retalhistas para o online e pô-los a vender mais online, e do lado dos clientes a mesma coisa, mostrar às pessoas que o online é uma oportunidade e acima de tudo, pode ser a forma como eles poupam tempo, poupam dinheiro e têm tudo, acima de tudo, mais rápido e maior acesso a um sem número de produtos. Então decidimos avançar com isto. Neste momento, e lançámos há 1 ano e poucos meses, lançámos em maio do ano passado, neste momento temos mais de 1.100 vendedores ou empresas a vender no DOT em apenas 1 ano. Temos cerca de 2,8 milhões de produtos, isto aqui para terem uma noção, são cerca de 28 hipermercados, ou seja, dos maiores supermercados que há, lado a lado, são 28 hipermercados de produtos que nós temos aqui no DOT em apenas 1 ano. E para mais ou menos comparação, a cada minuto são adicionados cerca de 5 produtos novos aqui no DOT, e é este o nível que nós temos estado a impor do ponto de vista de crescimento. E isto obviamente nós, obviamente, com a pandemia e no tópico aqui da nossa conversa, obviamente que o DOT foi bastante impactado. Não só o DOT, como os seus próprios vendedores e os próprios clientes, ou seja, as pessoas confinadas tiveram de continuar a comprar as suas coisas de supermercado, as suas coisas de saúde e beleza, os seus bens de eletrónica, mesmo roupa, por exemplo. As crianças não param de crescer durante este período e, portanto, mesmo isto aconteceu muito e nós vimos imensas tendências durante este confinamento. E mesmo em termos do equilíbrio de categorias que eram vendidas. Enquanto antes nós tínhamos como a principal categoria saúde e beleza, moda, eletrónica, durante o confinamento isto alterou drasticamente e começámos a ter supermercado, começámos a ter brinquedos, por exemplo. Houve até um dia que esgotámos os puzzles que eram vendidos na plataforma. E, portanto, há um sem número de pequenas anedotas que nós podíamos contar sobre este período. Acima de tudo, eu acho que no meio de tanta coisa má, eu acho que a pandemia veio ajudar bastante as empresas no que toca à digitalização. Um gráfico que o Alberto mostrou há bocadinho com o estudo da McKinsey, quando mostrou a aceleração das compras online num espaço de tempo tão curto,
foi precisamente o que nós notámos, ou seja, do nada todas as empresas entraram em contato com o DOT, nós quase que duplicámos a taxa de entrada de vendedores mês a mês aqui dentro da nossa plataforma, e que nos levou a uma série de constrangimentos também, que tenho todo o gosto em falar mais daqui a pouco. Mas, acima de tudo, para as empresas isto veio acelerar a transformação digital, porque do nada, quer dizer, quase todas as empresas, e principalmente aquelas que tinham uma presença física, fundamentalmente física, no mercado, tiveram de se digitalizar, tiveram de agir e tiveram de alterar os seus processos. E mesmo para os clientes, ou seja, há bocadinho o Filipe estava a falar das pessoas que passaram a comprar a primeira vez e que nunca tinham comprado online e que agora tiveram uma boa experiência. Nós tivemos inúmeros casos desses, pessoas que tipicamente não eram muito digitalizadas, pessoas nunca tinham feito uma compra online numa plataforma, pessoas mais velhas, por exemplo, e mesmo pessoas mais novas que do nada disseram, bem, deixa-me testar a primeira vez, e não só isso, compraram a primeira, compraram a segunda, compraram a terceira. A principal métrica que nós vamos monitorizando é a recorrência de compra dos clientes, e essa aí subiu drasticamente, ou seja, as pessoas não só tiveram uma boa experiência, como voltaram para comprar e voltaram. E sejamos francos, o que acontece com os mercados o mercado online é que há um investimento para adquirir esse cliente, e esse investimento depois é ressarcido ao longo do tempo. Ou seja, nós, na verdade, só atingimos o chamado break-even com as compras recorrentes do cliente. E, portanto, é essa a nossa grande métrica e é isso que nos deixa felizes. A verdade é que durante o confinamento as nossas vendas, precisamente que estamos do outro lado da equação, multiplicaram por 5, ou seja, elas cresceram bastante. E quando houve o desconfinamento, o que aconteceu foi, elas vieram para trás, o que é natural, ou seja, todas as lojas, supermercados, etc., tudo voltou a abrir, mas quando vieram para trás, na verdade estabilizaram mais ou menos a mais do dobro do que era a taxa, o que eram as vendas anteriores, mostrando que foi criado um novo baseline, ou seja, estes novos clientes passaram a comprar mais online e, de um ponto de vista mais estratégico, houve aqui um alargamento do que é a nossa base útil do cliente e, portanto, isso aí há de ser altamente benéfico daqui para a frente para conseguirmos escalar ainda mais rapidamente o que é o DOT. A verdade é que, e há bocadinho também estavam a partilhar alguns números sobre a Amazon, etc., nós não atingimos valores de 2025, mas a verdade é que, obviamente, que acelerámos muito o nosso plano de negócios e isso é bastante positivo. Agora cabe-nos a nós, obviamente, como empresa, e jovem empresa, porque a verdade é que apenas temos um ano e pouco de vida, conseguir capitalizar sobre todo esse goodwill que foi criado e esse posicionamento de marca que foi criado. Portanto, eu acho que é um bocadinho olhar para o lado positivo, olhar para o lado negativo e, acima de tudo, o lado das empresas. Eu acho que houve muitas empresas que conseguiram se adaptar rapidamente e acho que temos de estar todos muito, muito orgulhosos quanto a isso. Ok, muito bem. Por este teu otimismo de olhar para a frente, que é muito importante. E, aliás, era essa pergunta que eu agora faria também a todo o painel, uma pergunta genérica que era, face a este boom de procura, mas face também, por outro lado, aqui algumas restrições que o próprio confinamento trouxe, né, porque levou pessoas a ter que ficar em casa, em quarentena. Os próprios retalhistas, os nossos próprios clientes, muitas vezes não estavam preparados nos processos de preparação das encomendas para fazer o chamado picking, o packaging, para nos entregar as encomendas nos tempos desejados. Eu lembro, por exemplo, que aqui em Portugal, as primeiras compras que eu tentei fazer, por exemplo, no Corte Inglês ou no Pingo Doce, ou mesmo no Continente Online, onde eu tinha que estar numa lista de espera durante 30 dias, em que as encomendas que eram a previsão das entregas eram 30 dias, estão a ver, numa fase inicial, que depois foi-se mitigando ao longo do tempo, outras e que, por um lado, podem impactar até negativamente a própria experiência de compra de alguns clientes, que depois tiveram que encontrar formas alternativas e entretanto, até começaram a surgir plataformas alternativas para responder a estes grandes marketplaces.
como é que vocês nos vossos países e nas vossas organizações, porque isto também impactou, eu estou-me a lembrar, por exemplo, os próprios CTT também, por exemplo, a sua rede de atendimento também teve que ter algum contingenciamento na fase inicial, porque as estações de correios, as lojas dos correios tiveram que ser ou fechadas, ou algumas, porque havia pessoas que estavam com doença, não é? estavam com testes positivos. Outras, por outro lado, nós tivemos também contingenciar e restringir horários e as aberturas, os horários das próprias estações, não podiam estar abertas o tempo todo, teve-se criar uma gestão das filas de espera. Como é que tudo isso foi ultrapassado? Quais foram as restrições que tiveram? Eu estou a falar mais agora no aspecto até dos operadores logísticos, os Correios do Brasil, os Correios de Cabo Verde, e depois do lado da Mambo e do DOT, quais é que foram, por assim dizer, nestes processos de novos clientes ou de clientes que tiveram más experiências, onde é que elas se fizeram sentir mais? Onde é que as dores se fizeram sentir mais em termos de algum cuidado que nós agora teremos que ter e temos vindo já a montar, em termos de planos até de contingência, em planos alternativos, de continuar a garantir ou de garantir efetivamente a continuidade de uma boa experiência de compra desde que nós fazemos uma compra no site, na loja online, na plataforma online, até à sua entrega final. Quais são assim, os principais bottlenecks, quais são as principais contingências que poderão condicionar essa mesma experiência? Começava pelo Alex e depois o Isidoro a seguir. Ok, Alberto, obrigado. Aqui no Brasil, em primeiro lugar, os Correios seguiram todas as orientações, os normativos das autoridades de saúde pública em relação aos procedimentos na gestão da sua rede de agências e também das suas instalações operacionais. Então, vários empregados do grupo de risco que coabitavam com pessoas de grupo de risco foram para o trabalho remoto, independente até da sua atividade operacional, né? Foram para o trabalho remoto. Inclusive, nós tivemos algumas experiências de processamento de correspondências feitos em trabalho remoto, exatamente para adaptar essa condição. Então, esse foi um primeiro ponto, né? Então, a outra questão importante é que houve uma definição da atividade de logística e postal como uma atividade essencial. Então, ela foi mantida em funcionamento nesse período em função dessa visão de como uma atividade essencial. Então, ao mesmo tempo, nós tivemos um aumento de demanda, uma restrição na disponibilidade de profissionais em função do grupo de risco e também todos os protocolos de segurança no momento que se detectava o positivo de algum profissional naquela agência ou naquele centro operacional, e aí tem um trabalho um protocolo ali de limpeza. Isso tudo afeta o ritmo das operações, né? E aí várias ações de contingenciamento foram estipuladas, desde terceirização de algumas atividades, até mesmo revisão do processo, do fluxo operacional. Então, só para dar exemplo, determinada região estava com restrições, então a gente pegava aquela carga, levava para outra região, outro centro, para tratar, para voltar depois para aquela região, para a distribuição final. Então, isso a gente teve que fazer várias vezes aí ao longo desse momento para prosseguir no atendimento das demandas. Em alguns lugares, nós tivemos que ampliar o prazo, a promessa do prazo de entrega, né, até para ser ali coerente com a capacidade de entrega naquela região. E há claramente uma relação direta entre a gravidade da Covid, o volume de pessoas infectadas e tudo, e a capacidade de atendimento. Então,
o Brasil tem cidades muito grandes, né? Apesar do país grande, nós temos uma concentração de população em cidades, num grupo pequeno de cidades. Então, ali que a gente teve o maior cuidado em relação a essa capacidade de entrega, no momento em que o volume foi muito alto. Então, as principais restrições que nós enfrentamos foi, primeiro, da força de trabalho, da disponibilidade da força de trabalho, e, a partir dali, como a gente redireciona o nosso fluxo para prosseguir o atendimento. As nossas agências, a maior parte delas continuou aberta, né? Nós tivemos mais de 90% das agências abertas durante esse período. E por isso que também, para atendimento dessa questão de restrição, de deslocamento das empresas, nós ampliamos o serviço de coleta para que pudessem atender principalmente a pequena empresa do comércio eletrônico, que foi o público que nós verificamos aqui que teve o maior crescimento de negócios feitos com os Correios. Era aquela loja que foi fechada por determinação das autoridades e que, a partir dali, ele veio aos Correios para resolver a questão da logística dele. Então, foram várias as ações para que a gente contingenciasse e prosseguisse atendendo a essa demanda do mercado. Okay. Isidoro, a mesma questão. Bom, eu penso que há um ponto já muito bem explicado pelo colega Alex, que praticamente é transversal a todas as organizações e com um foco nos Correios, que tem a ver com o cumprimento escrupuloso das medidas de segurança, ou protocolo de segurança, emanados pelas autoridades, no concernente medidas que visam proteger os nossos clientes, os nossos colaboradores de eventuais contágios. Essas medidas foram adaptadas às nossas organizações, implementadas às nossas organizações e adaptadas às nossas realidades. Assim que elas foram chegando, continuam a chegar e continuamos a cumprir escrupulosamente aquelas que são as recomendações das autoridades. Para uma empresa da dimensão dos Correios, estamos presentes em todo o território nacional, obviamente estamos a falar de medidas que têm custos avultados para a empresa, mas entendemos que a saúde das pessoas está em primeiro lugar e não há dinheiro, no fundo, que compre a vida, portanto, quer dos nossos colaboradores, quer dos nossos clientes. Nós, desde o início, identificámos um conjunto de pessoas de riscos, colocámos em casa, de uma forma, portanto, na perspectiva de precaução. Desculpa, tivemos que reorganizar todo o horário de funcionamento, atendimento das nossas agências, criamos sistema de rotatividade, visando garantir a cadeia postal ativa, nomeadamente na nossa comunicação com o exterior. Fizemos uma interessante parceria com o grupo da ETE Logística, que nos permitiu trazer regularmente as cargas postais desde Lisboa até a praia. Portanto, as cargas postais eram recolhidas e continuam a ser recolhidas, concentram-se em Lisboa. Através dessa parceria com a ETE, conseguimos colocar, portanto, as cargas postais na praia. Através da praia, fazemos a distribuição através do sistema de transporte interilhas para as outras ilhas. Tivemos um grande boom, digamos assim, a nível de sistemas de pagamentos, o que obrigou-nos a criar um sistema de agendamento prévio. Portanto, esse sistema continua ativo, portanto, essa forma de agendamento pode ser feito via redes sociais, Viber, Facebook, através de telemóveis, SMS, através do nosso call center, etc.
Não menos importante, cumprimos e continuamos a cumprir as nossas responsabilidades legais. Aliás, há 2 semanas atrás, os Correios contrataram cerca de 6 dezenas de jovens. Quer dizer que, do ponto de vista do negócio, não se espera grandes impactos negativos ao nível da continuidade e do normal funcionamento da empresa. Mas aqui, como estamos a falar do comércio eletrónico, eu acho que o principal desafio que se coloca aos Correios no concernente a esta oportunidade, portanto, a este fenómeno, antes do Covid, durante o Covid e aos dias de hoje, mesmo falando do futuro que já chegou, como aqui já foi explicado, é sem dúvida, no nosso caso, a criação do sistema de comércio eletrónico nacional, ou seja, a nível interno. Repare que nós temos alguém com vontade de vender, temos alguém com vontade de comprar, obviamente esse alguém tanto pode ser empresas como particulares. Perguntamos o que é que faltam. No nosso entender, falta um ponto de encontro, um bocado na lógica daquilo que o CEO do DOT acabou de explicar. Portanto, aquilo que eu chamo de mercado, ou seja, falta-nos esse mercado, um espaço onde os eBayers e os resellers encontram, fazem negócios por via de um intermediário credível e com um sistema logístico por detrás impecável. Pergunta-se porque é que o sucesso do DOT não é replicável, se calhar, a uma outra empresa. Porque o negócio do género, para ter sucesso, carece naturalmente de um sistema logístico por detrás impecável, sem chatices, com previsibilidade e garantias legais, de forma cômoda e segura. Ora, no nosso caso, para a criação deste mercado, esta é uma boa notícia, se calhar, para também as empresas nacionais e não só. Ainda esta semana, os Correios de Cabo Verde vão lançar um concurso público para a criação do Marketplace dos Correios de Cabo Verde. Estamos a falar de aquisição e implementação das plataformas online, logística e de todas as soluções de segurança e pagamentos. Ora, estima-se que com a criação deste marketplace no nosso país, irá gerar um aumento na taxa de penetração de e-commerce em Cabo Verde, que irá crescer, de acordo com as nossas análises, a mesma taxa de crescimento do cenário inbound, ou seja, aquilo que é o volume das compras online feitos pelos cabo-verdianos via plataformas estrangeiras. Qual é o potencial de alavancagem para Cabo Verde? Diria duas. Tem duas potencialidades muito fortes. A primeira tem a ver com o aumento da oferta de produtos, irá tornar, sem dúvida, as empresas mais produtivas, no nosso entender. Segundo, como expliquei lá atrás, aos dias de hoje, o comércio eletrónico não tem qualquer expressão no PIB cabo-verdiano. Entendemos que com a implementação deste marketplace, por sua vez, o aumento da produção, referido anteriormente, irá possibilitar o aumento de salários e de consumo, que, por último, irão ter efeito no crescimento do PIB. Portanto, tivemos momentos interessantes, momentos complexos, mas, no nosso entender, o mais interessante está por vir, os desafios continuam, temos é que pôr as mãos à obra, resolver aquilo que não tinha sido resolvido antes, numa perspectiva acelerada. Ok, muito bem, Isidoro, obrigado. Filipe, estão a ser também aqui feitas algumas perguntas sobre a Mambo, nomeadamente, olha, uma primeira questão, esta mais global, relativamente ao mercado de Angola.
primeira questão, aliás, várias questões, mas eu vou colocar uma primeira, que é relativamente a apoios financeiros por parte das instituições financeiras ao fomento do e-commerce em Angola. Há alguma novidade, há algum ambiente mais favorável? Pronto, segunda questão, a Mambo parece estar mais concentrada em Luanda, está a pensar desenvolver este serviço mais a nível nacional e pensa também vir a equacionar alguma parceria com os Correios de Angola? E a terceira questão, como é que funciona o vosso esquema de estafetagem? Tipo de veículos, tipo de estafetas, bicicletas, motas, a carros? Foram três questões que foram colocadas assim diretamente aqui pelo painel, pela audiência, que eu passava já a endereçar a ti. Sim, senhora. Então, começando pela parte da sua primeira questão, sobre o apoio do e-commerce, o que é que nós sentimos no mercado? O mercado de Angola é um mercado um bocado diferente. Posso explicar, por exemplo, neste estado de pandémico, onde os outros países, todo o Estado apoiou, mas de uma forma geral, aqui não houve apoio nenhum. Isto é, cada empresa teve que aguentar, apertar o cinto e segurar o barco. Não se podia despedir ninguém, tivemos que manter todos os funcionários no quadro, com as empresas fechadas, e as empresas tiveram que aguentar sem nenhum apoio. Relativamente ao e-commerce, o que é que eu começo a sentir? Que algumas empresas, não a nível do setor público, apesar que o BNA acho que está aí com de apoio para fintechs, então a nível do digital temos o BNA que está com as fintechs. Eu vejo empresas, por exemplo, como uma Unitel, tem os seus concursos para poder ajudar essas startups, mas é muito limitado em empresas particulares que fazem esse tipo de concursos, de incentivos para fazer um apoio a nível, seja de e-commerce, ou seja, de novos aplicativos. Isso é a nossa... Relativamente à capacidade e à nossa visão de mercado da Mambo. A Mambo foi uma visão, ela foi toda feita sem apoio, isto é, foi tudo com fundos dos próprios sócios que tiram. Nós não recorremos à banca, não recorremos a lado nenhum. A nossa visão da Mambo é aplicar esse conceito de negócio por toda a África. Isto é, como é óbvio, vamos querer expandir mais para o país Angola, isto é, outras duas regiões que nós temos definidas, que são as zonas, a segunda e terceira cidade de maior dimensão de Angola, que seria Benguela e Lubito, que faz um núcleo, e seria também para o Lubango. Temos isso como visão. Também expandir ainda mais o nosso raio de ação da própria cidade de Luanda. Temos como próximos passos, como visão, os países de língua portuguesa, porque a Mambo foi toda desenvolvida por nós. Isto é, não é uma plataforma de linha branca onde nós colocamos o nosso nome. Então foi toda desenvolvida por nós. E a nossa facilidade, como já está tudo em português, de expandir para os países de língua portuguesa, esse será o nosso primeiro passo, como podemos ir para Cabo Verde, Moçambique. A nossa visão era, em abril do próximo ano, abrirmos em Moçambique. Relativamente a essa expansão. A nível de parcerias com o Correio de Angola ou com outra instituição ou entidade, estamos abertos para podermos falar sobre isso, criar. Se nós podemos criar sinergias entre várias empresas, temos todo o interesse nisso, em poder crescer e podermos acrescentar mais valia para o consumidor final. Eu acho que esse é que é o objetivo principal. A nível de como funciona o nosso serviço de entregas, nós temos, a nível de implementações do Covid, o que é que nós tivemos que fazer? Nós tivemos a formar todos os nossos mamboys, então todos eles têm um kitzinho do álcool gel,
onde antes da recolha no próprio restaurante tem que desinfetar e antes da própria entrega, eles já nos pegaram na própria embalagem, também tem que desinfetar. Há um controle de temperatura deles, sempre no dia de entrada, em campo, isto é, quando eles entram nos seus respectivos turnos, onde nós fazemos o controle de temperatura. Depois também nós desenvolvemos estes sacos, que são sacos de papel reciclado, que nós fornecemos isso aos nossos lojistas, onde os lojistas podem colocar tudo o conteúdo lá dentro, eles depois podem agrafar e garantimos que o saco ou a entrega interiormente não é violada, isto é, não tem, para dar mais segurança a nível de Covid para esse tipo de controle. A nível de entregas, nós temos a nossa própria rede de motos, nós não temos as bicicletas, apesar que é uma das nossas visões para raios de entregas curtos no raio de máximo de 3 km, só que não há muita cultura ainda de bicicletas aqui em Angola. Não é algo que uma pessoa esteja na rua e que veja. Temos essa visão para podermos também proporcionar a todo o tipo de classes poder ter um emprego e poder, com uma bicicleta, poder fazer esse tipo de serviços. Nós, a nível de entregas, temos as motos normais, tem aquela mochila de entregas que as pessoas têm. Isso para tudo o que seja restaurantes e coisas pequenas, tudo o que seja apoio do supermercado. Aqui em África usa-se muito aquelas motos de 3 rodas. E nós o que é que fizemos? Fizemos uma cabine, foi feita por nós, desenvolvida por nós, como se fosse uma minivan. Então tudo o que seja pet shop, que são aqueles sacos de 20 e tal quilos, compras de supermercados, que normalmente costuma ser maior, é feito o serviço através dessas, nós chamamos-lhe mambo-patas, que é o nome da gíria que nós colocamos aqui. Fazemos a entrega através deles. A nível de quadros, nós temos a maior parte, os funcionários são contratados por nós, são assalariados e recebem uma comissão pelo serviço de entrega. Os que têm moto própria, aí recebem uma percentagem muito superior, têm um salário, recebem proporcionalmente com as entregas que fazem, que é mais ou menos como funciona aí a Uber, etc, etc. Depois, qual é o fundamental da parte logística deste negócio? Isto é um tripé, que é um tripé onde nós temos o cliente final, o próprio lojista e o mamboy. Então, entre eles três temos de ter uma harmonia perfeita, que é podermos entregar com qualidade ao cliente final. A Mambo tem tido bastante sucesso nisso, porque nós também fazemos o chamado one shot, isto é, nós levantamos e fazemos entregas únicas de cada parceiro. Dificilmente fazemos uma recolha de picking em vários locais para depois partir para distribuição. Quer dizer que o Mamboy levanta a encomenda no parceiro e vai diretamente entregar ao próprio cliente. Faz com que a nossa qualidade de serviço, o tempo de entrega seja muito bom. A nível para finalizar, das falhas que nós identificamos, aqui nós é muita falha humana. Nós já estamos com 170 funcionários e o que é que nós sentimos? As falhas é porque o próprio Mamboy ficou sem bateria, ou porque acabou o saldo de dados de internet, ou porque teve um acidente pelo percurso. Basicamente é um erro que nós temos aqui o nosso apoio, o nosso centro de monitoramento, onde estamos sempre em cima disso e avisamos o próprio cliente e tomamos as nossas providências nesse sentido. Só que é muito o erro humano, apenas isso. Mas tirando isso, a nossa visão geral tem sido muitíssimo boa. Ok, Filipe, obrigado pelas respostas. Ainda havia aqui mais perguntas, mas há algumas perguntas que eu acho que não. A audiência tem que ter aqui também, compreender.
estarem a perguntar aqui ao Filipe qual é que é o número de transações, qual é que é o volume de negócios em Kwanzas. Epá, isto são perguntas que são sempre confidenciais, eles podem entrar em conversação mais direta. Epá, e sobre a concorrência em Angola, acho que também já foi na apresentação inicial, o Filipe também já referiu quais eram os seus principais concorrentes e onde é que eles se diferenciavam face à concorrência. Mas eu agora passava então a palavra ao Gaspar Dorei, também um pouco neste mesmo sentido, quais foram assim os grandes bloqueios, os problemas que houve, como é que esses problemas foram ultrapassados, e já agora lançava também uma pergunta final, que depois vai ser endereçada a todos os outros também, que era quais são as expectativas então de crescimento e de evolução do e-commerce em Portugal e o que é que nós vamos conseguir capturar desse crescimento até ao final do ano e relativamente ao nosso market share. Claro que sim, claro que sim, claro que sim. Obrigado pela pergunta. Bem, eu há bocadinho falei do lado bonito do que tem sido as últimas semanas de evolução do e-commerce em Portugal. Para nós isto veio com uma série de desafios, não é? Ou seja, nenhuma empresa multiplica as vendas sem ter aqui apertos de um ponto de vista operacional, seja interno, seja externo. E para nós houve, acima de tudo, dois pilares grandes onde nós tivemos problemas. Um lado foi o lado logístico, e passo a explicar um bocadinho. O outro foi o lado do apoio ao cliente no meio deste aumento grande de transações. O que é que aconteceu? Do ponto de vista logístico, tivemos aqui duas questões que tivemos durante o confinamento, que foram questões que, feliz ou infelizmente, foram transversais ao mercado. E quando vemos uma própria Amazon nos Estados Unidos a pausar e a parar as entregas devido ao crescimento absurdo de encomendas que houve, começamos a ver bem, a questão é séria. E, portanto, nós tivemos exatamente a mesma questão. Ou seja, de um ponto de vista logístico, o nosso parceiro logístico, que são os CTT, mantiveram os níveis de entrega, mas nós notámos, obviamente, que tiveram de se adaptar, e há bocadinho estavam a falar disto também, que é, em termos da forma como entregam, ou seja, todos os cuidados em termos de higienização, as questões como, por exemplo, as assinaturas na aceitação das encomendas por parte dos clientes, por parte dos vendedores. Portanto, obviamente que do lado do nosso parceiro logístico houve essas adaptações e nós também tivemos de nos adaptar a elas. Do lado dos próprios vendedores, eles próprios tiveram de fazer os seus planos de confinamento. E aqui os vendedores tiveram dois tipos de problemas principalmente. O primeiro problema foi, bem, eu não posso ter toda a gente no armazém como tinha antes e, portanto, eu também não consigo ter uma equipa, se calhar, em permanência como tinha antes e enviar encomendas todos os dias como tinha antes. Então, eu, se calhar, só abro o meu armazém às terças e sextas, por exemplo, e antes tinha o armazém aberto todos os dias da semana. Isso aí leva a constrangimentos grandes do ponto de vista da operação, porque um cliente compra a um sábado, nós, como DOT, estamos a contar ir lá recolher à segunda-feira, mas o vendedor, na verdade, à segunda-feira está fechado porque tem que ter os seus próprios planos de confinamento e não pode pedir às pessoas necessariamente para ir ao escritório todos os dias, como antes tinha. E, portanto, isto aqui levou a alguns constrangimentos. Outros foi, e Portugal sofre um bocadinho disto, que é, Portugal é um país que está na cauda da Europa, onde muitos dos produtos vêm sob a via de importações. Quando as fronteiras estão todas fechadas, acabam-se as importações, nesse sentido acabam-se os produtos. Mesmo vendedores que, por exemplo, têm operações quase de dropshipping, ou seja, operações onde eles recebem uma encomenda, encomendam-nas ao fornecedor, sabem que passado 1 ou 2 dias está cá e enviam-nas ao cliente, ou seja, o cliente em 3 dias, no máximo 4 dias tem o produto na sua mão, deixaram de poder contar com esse canal. Ou seja, nós tivemos um aumento grande nas chamadas operações de out of stock, ou seja, produtos que são comprados e que depois o vendedor diz, bem, o meu fornecedor não me consegue entregar isto. E, portanto, tivemos esses dois pilares, que foi o parceiro logístico e do lado dos vendedores, isto aqui mais do ponto de vista logístico. Do ponto de vista de apoio ao cliente, tivemos, obviamente, de nos adaptar. Nós, do lado do apoio ao cliente, nós tivemos aqui uma questão grande que foi
nós, a certa altura, tínhamos milhares, literalmente milhares, de pedidos de contato todos os dias. Pedidos de contato que às vezes era, tenho este produto em vermelho ou em azul, ou tenho este tamanho, não estou a encontrar aqui o tamanho 36. Quando a nossa equipa estava desenhada para um crescimento e um budget, etc., e a certa altura multiplica-se por 5 o número de vendas, quer dizer, a equipa tem toda de se adaptar. E, por exemplo, a nossa equipa de apoio ao cliente mais do que duplicou durante o período de confinamento. Nós contratámos uma série de pessoas durante o confinamento. Muitas destas pessoas nunca estiveram até hoje, desde maio, nunca estiveram na mesma sala, todos eles juntos. Portanto, isso aí leva a vários desafios de um ponto de vista de construção de equipa e cultura, etc., e onboarding destas pessoas, mas acho que toda a gente deu o litro e acho que a certa altura, e acima de tudo abraçou a causa do que nós estávamos a fazer. E o segundo constrangimento foi do lado de apoio ao vendedor, ou seja, quando temos o dobro ou o triplo das empresas a quererem entrar no DOT todas ao mesmo tempo, isso aí também leva a constrangimentos no que toca à equipa de apoio ao cliente vendedor, não é? Ou seja, a quem quer vender, às marcas, às empresas, e portanto tivemos constrangimentos de carregamento de produtos, por exemplo, mesmo processo de onboarding, às vezes, que demorava mais tempo do que era suposto, e portanto acho que moldámos, acho que nos adaptámos, estabilizámos todas estas métricas, o que é ótimo, ou seja, os nossos níveis de SLA estão completamente repostos, de um ponto de vista de apoio ao cliente a mesma coisa, de um ponto de vista de apoio aos vendedores também a mesma coisa, mas a verdade é que foram estes apertos e acho que nós tivemos aqui uma reação rápida, e eu acho que a equipa também abraçou muito a causa, a nossa missão, que é ser dos portugueses para os portugueses. Desculpa lá, já agora uma questão que é colocada aqui também muito concreta, que é, isso também pode ser pedagógico aqui para a audiência, que é como é que é feita a integração dos catálogos dos vendedores e depois como é que os vendedores que estão ligados, têm catálogos em vários marketplaces, como é que eles conseguem gerir aos pedidos relativamente ao seu catálogo mestre? Claro que sim. Bem, como é que... Pergunta super técnica, mas e onde há aqui e acho que o DOT sempre teve essa postura, que é dar flexibilidade ao nosso cliente vendedor. Ou seja, nós temos lojas que vendem um produto, que são as chamadas mom and pop shops, a loja de mamãe e papai, como se diz no Brasil até, que são negócios muito familiares, muito pequeninos, ou seja, não há uma equipa de IT, não há uma equipa logística, nem nada disso, não. É normalmente a mesma pessoa que coloca o produto no site, que depois recebe a encomenda, que põe na caixa e que entrega ao carteiro que leva ao cliente final. E, por contrapartida, também temos multinacionais e empresas cotadas em bolsa que vendem aqui, como a Procter & Gamble, como a Central de Cervejas, a Unicer, a Superboc, etc. Portanto, nós temos empresas gigantes também a vender aqui que têm processos completamente diferentes. No que toca ao catálogo do produto, nós tivemos, obviamente, de nos adaptar a estas duas realidades, que são muito distantes, obviamente. Então, nós temos desde o processo mais simples possível, que é, eles enviam-nos uma folha de Excel com uma linha por cada produto que eles têm, a dizer, ok, eu tenho à venda o produto com o código X, cujo nome é meias azuis, tamanho 36, sei lá. Qual é a descrição deste produto? A meia é feita em algodão e foi feita à mão, etc. E é inspirada não sei em quê. E então fazem ali a descrição toda, bem como o seu tamanho, a sua cor, o preço, o estoque, etc. Portanto, toda esta informação, isto pode vir tanto de uma folha de Excel que eles carregam do nosso lado, como pode vir um bocadinho nada mais integrado através de uma Google Sheets, onde eles vão adaptando e nós vamos bebendo de forma constante, como pode vir num feed mesmo, ou seja, aí já em formatos de CSV ou XML, e então nós vamos ler essa informação. Há alguns que já estão completamente integrados nesse sentido, ou seja, cada vez que há uma atualização deste catálogo,
ele é lido por nós automaticamente e faz com que nós possamos dar uma resposta muito mais rápida a estes senhores. E, portanto, isso é o que nós temos de um ponto de vista de resposta no que toca ao catálogo. O que é que acontece? Muitos destes vendedores hoje em dia já trabalham com integradores e nós próprios criámos um portal de integradores, ou seja, empresas de tecnologia que se ligam às nossas APIs, que são aos nossos sistemas, e que fazem quase que programas que fazem a intermediação entre o vendedor e os vários marketplaces, ou seja, se eles recebem uma encomenda do DOT, isto entra no armazém deles e é tratado de uma forma, se recebem uma encomenda da Amazon, é recebida e é tratada de outra forma, e assim por diante. Esta é a forma onde, normalmente, os vendedores que começam a desenvolver e a ter mais vendas tendem a seguir, porque, obviamente, que lhes dá um ganho operacional ótimo, e para nós, DOT, também é a mesma coisa, ou seja, para nós também preferimos que os vendedores estejam completamente integrados, porque isso faz com que o serviço ao cliente, que no final do dia é o elemento mais importante da equação, o serviço ao cliente seja muito mais rápido, porque aquilo já entra no sistema, já é logo processado e no mesmo dia, às vezes, o próprio carteiro já está a ir buscar a encomenda e a enviar para o cliente final. E isso aí também nos permitirá avançar para alguns sistemas que foram falados aqui, que é as entregas no mesmo dia, etc., que para coordenar 1.100 vendedores, como podemos imaginar, nem todos eles conseguem, de um momento para o outro, garantir que conseguem ter as encomendas prontas para serem entregas no mesmo dia, etc, etc. E, portanto, do nosso lado, a parte das integrações é muito importante e obrigado pela pergunta, porque é bastante válida. Ok, muito obrigado. Então agora íamos passar, já estamos em cima, aliás já ultrapassámos aqui o nosso tempo da conferência, mas eu iria apenas fazer uma pergunta final em que eu iria pedir-vos uma resposta muito sintética, não mais do que um minuto, que é um pouco qual é a vossa visão em termos de expectativas de crescimento do mercado de e-commerce nas geografias onde estão a atuar. Podem ter em conta também a vossa referência de negócio. Por exemplo, eu posso avançar aqui no caso de Portugal e no caso dos CDTs, porque nós temos aqui alguns barómetros de e-commerce sobre o mercado. Como eu vos disse na minha apresentação, nós nesta fase, neste primeiro semestre, podemos dizer que estamos a crescer entre 90% a 100% relativamente ao ano anterior, em termos de volumes de compras, não é? E a nossa expectativa, e também alinhado um pouco com o barómetro dos nossos experts que respondem ao nosso painel de e-commerce, onde nós apontamos que, apesar do desconfinamento, mas tendo em conta que vai haver mais uma peak season agora em novembro, dezembro, e independentemente de uma eventual segunda vaga do Covid, a nossa expectativa é que o crescimento do e-commerce em Portugal este ano nunca será abaixo dos 40%, comparado com o ano anterior, de 40% a 50%, quando o ano anterior foi apenas de 20%. Vamos mais do que duplicar o crescimento do mercado que estava a observar. Passava agora ao Alex. Ok. Da nossa parte não é muito diferente, Alberto. O que a gente vê aqui, de fato, é uma maior intensidade do comércio eletrônico, com taxas muito superiores, no mínimo o dobro do que vinha acontecendo no ano passado. A outra questão que a gente coloca, então, assim, há um aumento de carga, aumento de demanda, há um aumento também da expectativa do cliente em relação à velocidade de entrega, que é algo que nós vamos ter que trabalhar nos Correios também. E nisso, esse aumento de demanda gera da gente uma necessidade de uma capacidade, de uma preparação de capacidade para isso de maneira muito rápida, né? Então, assim, como a gente estabelece a estrutura que atenda essa demanda de comércio eletrônico muito rápida, muito pontual. E estamos no ambiente de ainda maior concorrência, isso que a gente vê do ponto de vista de correio. Daí a nossa proposta é, de fato,
primeiro, nos capacitar para isso, para atender essa demanda, melhorar a experiência do cliente com esse nível de serviço e as novas exigências desse cliente de comércio eletrônico em função da mudança do perfil. E terceiro, estabelecer essas plataformas que considerem as necessidades dos clientes desde a sua intenção de fazer a venda online até mesmo durante toda a cadeia até o pós-venda, a logística reversa e essas questões que o comércio eletrônico precisa dar resposta. Então, no fundo é isso. Temos que nos preparar para algo que a gente já sabia que iria acontecer, mas que foi acelerado. Essa é a questão. É isso mesmo, Alex. Isidoro. Bom, nós, no nosso caso, infelizmente, não teremos as mesmas expectativas, eventualmente, e segundo o crescimento do e-commerce a nível nacional, muito devido à explicação que eu dei no início, ou seja, tendo em conta que o nosso sistema de e-commerce é quase ele 100% dependente das plataformas internacionais. Ora, com o bloqueio do sistema de transporte aéreo, obviamente a empresa vai ressentir-se do ponto de vista de tráfego postal. Mas eu estou estou convencido que a nível interno, ou seja, em termos de evolução do e-commerce em Cabo Verde, as condições estão reunidas para, daqui a 3 anos, nós tivemos, portanto, mais ou menos a mesma posição do ponto de vista das expectativas. Ou seja, entendemos que daqui a 3 anos a economia digital no nosso país possa ter uma expressiva expressão no PIB cabo-verdiano e, acima de tudo, a melhoria das condições de vida dos nossos cidadãos e empresas também. E, sem esquecer, obviamente, do governo que tem todo o interesse em ir buscar os seus impostos. Ok. Filipe. Sim, senhora. Então é o seguinte, o que nós temos agora para os próximos tempos, acima de tudo, nós a continuar a redefinirmos o e-commerce conforme nós queremos redefinir aqui do mercado de Angola, onde o nosso objetivo é tornar uma experiência positiva. Nós tornando isso uma experiência positiva, as pessoas vão ser recorrentes e repetir esse tipo de serviços e cada vez vai se espalhar essa palavra que isso é bom. A nível de... temos ainda várias cartas na manga, nós temos vários produtos ainda para lançar, isto é, nós vamos trabalhar arduamente todos os dias para inovar e mantermos os níveis de qualidade de logística de acompanhar o nosso crescimento. Estamos bem preparados para isso, estamos ainda preparados para podermos dar um salto grande e ter essa capacidade de resposta, que isso a nossa missão é mesmo essa, podemos crescermos e mantermos os níveis e tornar tudo um sistema seguro e cómodo, cada vez mais eficiente. Então, nós juntando todos esses ingredientes, todos esses fatores, acredito que o crescimento será bom a nível do e-commerce no mercado de Angola e quem sabe depois também se não vou ter com o Isidoro a Cabo Verde brevemente para podermos nos sentar e podermos ampliar aí o e-commerce. Muito bem, já está feita a ponte e assim o Isidoro já não vai esperar 3 anos. Gaspar, para terminares esta ronda, expectativa. Claro que sim. Sim, eu acho que a grande expectativa é que a pandemia mude realmente a mentalidade face ao e-commerce em Portugal. Eu estou bastante otimista e acho que houve muita gente que realmente descobriu o que é o e-commerce e, acima de tudo, o benefício que lhe traz no dia-a-dia, o tempo que poupa a ir
ao shopping, a estacionar, a andar no trânsito, para coisas que às vezes eu não preciso para este preciso momento. E, portanto, acho mesmo que vai ser bastante positivo e que foi bastante positivo nesse aspecto aqui a pandemia, e acho que para o e-commerce isso será bastante positivo. Do nosso lado, bem, nós neste momento, tal como estava a falar, quer dizer, nós estamos com vários meses de avanço face ao nosso business plan, e nós estamos bastante otimistas, achamos que conseguiremos ter um aumento de double digit, ou seja, um aumento grande no que toca ao nosso orçamento, e quer dizer, estamos até agora bastante otimistas. Acho que é difícil para um player como nós, com tão pouco histórico, dizer já quanto é que será, porque há imensas variáveis e nós ainda, o nosso grande desafio neste momento é conseguimos passar este conhecimento da marca, do DOT, para que as pessoas se lembrem. Esse é o nosso grande objetivo, é que as pessoas se lembrem e que, se quiserem comprar alguma coisa online, que venham ao DOT, e só se não encontrarem, vão a outro sítio qualquer. Nós acreditamos que eles não vão precisar de ir a mais nenhum sítio, portanto não irão, mas esse é o nosso grande desafio. Portanto, mas acima de tudo, eu acho que estamos muito otimistas. Nós neste momento estamos com números que, em teoria, só atingiríamos já depois do Black Friday, portanto estamos bastante otimistas nesse aspecto. Ok, muito obrigado. Cabe-me então agora também encerrar esta conferência, onde foi um prazer. Em primeiro lugar, obrigado à organização, e neste caso particular à Angola Cables, no suporte tecnológico. Obrigado também aos participantes, à audiência, que chegou a atingir praticamente os 200 participantes, o que também demonstra o interesse destas matérias e do impacto que a transformação digital está a ter em toda a nossa sociedade e em toda a nossa economia e mesmo nas nossas empresas e nos nossos negócios. E finalmente, muito obrigado aos painelistas, que foram brilhantes, que partilharam conhecimento de diversas geografias. Isto é também o grande interesse desta associação, que reúne aqui um lote dos países de expressão portuguesa na área das comunicações, das tecnologias, das telecomunicações, etc., e que partilharam as suas diversas experiências, e da qual nós relevamos, assim como grandes conclusões, é que o ecossistema do e-commerce está muito vigorante, está com grande dinamização, onde as parcerias, os novos operadores, as novas experiências, onde está também muito vibrante. Há todo aqui um esforço de adaptação, de resposta que as nossas organizações tiveram ao longo destes tempos, e que certeza que estamos neste momento muito mais fortes para enfrentar o futuro. Claramente nada será como antes, aliás, é daquelas frases já quase feitas, mas é isso mesmo, nada será como antes depois desta fase pandémica. A transformação digital claramente que se acelerou, e os reflexos no e-commerce são muito evidentes por aquilo que foi aqui hoje partilhado. Por isso, muito obrigado mais uma vez a todos, e desde já, e um pouco na sequência destas conferências que têm sido promovidas pela AICEP, estão todos convidados para no dia 16 de setembro terem acesso a mais uma discussão e uma partilha de conhecimento bem muito interessante, agora subordinado ao tema a gestão das organizações em tempo de pandemia. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, consoante a geografia onde estão situados, e muito obrigado em nome da AICEP.